Voltei. Vamos lá, gente, então. Agora a gente começa a falar exatamente daquele conceitinho que eu falei pra você: célula, tecido, órgão, sistema. Tá bem? A gente tem, tá? Mais algum conceitinho. Então, anatomia comparada é a anatomia que a gente compara as espécies. Em medicina veterinária, a gente acaba estudando anatomia comparada sempre, porque a gente sempre vai traçando paralelo entre as diferentes espécies. Por exemplo, quando eu terminei o último vídeo falando que em aves, quelônios, répteis, a gente tem uma cavidade chamada de cavidade celomática, isso é anatomia comparada. Eu peguei os mamíferos como padrão e estou comparando eles com as outras espécies para a gente ver como é que funciona, beleza? Morfologia, estuda as estruturas e formas do corpo, então morfologia, morfo de forma, né? Logia de estudo, então é o estudo das formas, e anato especial descreve as estruturas de uma espécie, tá? Então eu posso estudar a anatomia da vaca, isso é anato especial, tá? Sim, ó. Agora em relação aos nossos tecidos, órgãos, sistemas, tá? Os tecidos são estruturas constituídas por células que se relacionam entre si e se organizam e trabalham em conjunto para que aquele aglomerado de diferentes células funcione e exerça um papel, uma função dentro do corpo, tá? Lembrem que seres vivos são seres organizados em todos os níveis. Cortei cabelo curto, olha que saco isso aqui. Tá? Em todos os níveis. Órgãos são estruturas também macroscópicas e a função dos órgãos é executar funções específicas. Então, os órgãos são formados por tecidos e células, né? Algumas células que compõem os tecidos e alguma outra célula que porventura pode participar dessa formação, tá? Mas então, de maneira geral, os tecidos são formados por células e os órgãos são formados por tecidos que atuam em conjunto para que aquele órgão exerça a função para qual que ele deve exercer dentro do corpo, né, dentro desse sistema de organização. E aí os diferentes órgãos se organizam em sistemas para cumprir funções mais complexas. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem todas as células que compõem o pulmão, a traqueia, laringe, faringe, tá? São diferentes células, então a gente tem células musculares, conjuntivas, epiteliais, diferentes tipos de células, diferentes padrões, tá? Aí a gente tem diferentes órgãos dentro disso. Por exemplo, eu tenho um pulmão lá com brônquio, bronquíolo, parênquima, tá? Todas as partes do pulmão. Mas o pulmão, qual é a função do pulmão? A função do pulmão é a respiração, ou seja, é oxigenar o sangue. Beleza, até aí foi, né? Mas um pulmão sozinho ele oxigena? Não. Por quê? Porque eu preciso dos meus músculos. Eu preciso dos intercostais para abrirem a caixa para o ar poder entrar. O diafragma atua nisso, tá? Eu tenho inclusive os músculos abdominais atuando junto na respiração, principalmente no processo expiratório, né? Se for uma expiração forçada, o ar entra pela minha cavidade nasal, pela cavidade oral, passa pela laringe, faringe, passa pela traqueia para ir até os pulmões. Então eu tenho todo um sistema que faz com que a respiração aconteça, mesmo que o pulmão seja o órgão responsável pela respiração, pela oxigenação do sangue. Eu tenho uma série de órgãos que formam esse sistema respiratório. Ao mesmo tempo que para o sangue poder oxigenar, eu preciso do sistema circulatório. Aí eu preciso do coração, eu preciso de todos os vasos sanguíneos, esse sangue vai ter que passar, todas as células que compõem o sangue, esse sangue vai ter que passar pelo pulmão, vai ter que carregar oxigênio, entende? Depois eu preciso da musculatura para o retorno venoso, então para esse sangue retornar para o coração, entende? Nesse conjunto de funções que cada parte pequena exerce, a gente consegue executar as nossas grandes funções vitais. Beleza? Os nossos principais tipos de tecido. Então, a gente tem tecido muscular ou músculo, tá? Ele é formado, a célula que compõe o músculo é o miócito, mio de músculo, cito de célula. Então, o miócito. A gente tem a principal capacidade do miócito é a capacidade de contração. Então, essa é a principal característica do tecido muscular, é a capacidade que ele tem de contrair. E essa contração, ela é fundamental para o funcionamento do corpo, tá? Cada vez que o músculo contrai, a gente tem associado a isso um gasto energético, beleza? Sempre.
E aí, quando a gente falar em contração muscular, a gente vai ter locomoção, a gente vai ter contração de diversos órgãos, a gente vai ter batimento cardíaco, a gente vai ter respiração, digestão, mastigação, eliminação de fezes, eliminação de urina, tudo, tudo associado aos movimentos musculares. Beleza? A gente tem aí 3 tipos de músculo. A gente tem o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. A principal característica dos músculos estriados é que eles têm uma grande quantidade de fibras de actina e miosina, que fazem com que eles tenham uma contração extremamente rápida e forte. Tá? O músculo estriado esquelético é todo músculo que está associado ao esqueleto, todo músculo que está associado aos ossos. Esses são músculos de contração voluntária, são músculos que o meu sistema nervoso central tem que enviar, tá? Para o meu sistema nervoso periférico, que está lá no músculo, um sinal, através de sinais nervosos, e aí eu consigo fazer com que esse músculo mexa, mas é sempre de maneira consciente. Se eu tiver uma ruptura da medula que impeça que a informação chegue do cérebro até a ponta do meu dedo, porque eu tenho um corte na minha medula, eu não vou conseguir mexer, tá? Porque o caminho que leva a informação daqui para cá e daqui para cá tá quebrado, tá? Aí o músculo estriado cardíaco, ele também é um músculo de contração rápida, mas o coração tem a capacidade de gerar seu próprio estímulo. A gente não tem que pensar para conseguir contrair o coração, porque o coração gera o seu próprio estímulo. Tá bem? Muitas vezes, alguns problemas que tem, por exemplo, uma pessoa que tem que botar marca-passo, é que ela tem uma confusão, tá? Na geração desse estímulo nervoso. Então, o coração bate desritmado, bate descompassado. Beleza? Uma grande característica do músculo estriado é que ele não tem no indivíduo adulto capacidade de gerar novas células. Então, quando a pessoa fala que ela vai pra academia e ela vai criar músculo, ela não vai criar músculo, não. Ela vai, no máximo, hipertrofiar o músculo que ela tem. Mas ela não vai gerar, ela não vai ter novas células musculares, tá? Já o músculo liso tem sim essa capacidade no indivíduo adulto. Por exemplo, o exemplo mais clássico é o da gestação, que o útero aumenta em tamanho, porque as células aumentam o seu tamanho, e ele aumenta também em número de células, para conseguir comportar o filhote ou os filhotes no seu interior. Tanto que uma fêmea que nunca deu cria vai ter um útero menor do que uma fêmea que já deu cria, mesmo que elas não estejam nenhuma das duas em período gestacional. Beleza? O músculo liso, ele tem uma contração menos potente e mais lenta, e ela é involuntária, tá? Ela não é coordenada, a gente não precisa pensar para que haja essa contração, tá bem? O tecido epitelial, ele apresenta células muito juntinhas, tá? A gente tem pouco líquido extracelular entre elas, justamente porque uma das características da pele é a impermeabilidade, e ela precisa ter essa proteção, tá? Essas células justapostas, essas células muito juntas, elas fazem parte do nosso tecido de revestimento, tá? Que é a principal função do tecido epitelial. A gente tem também o tecido epitelial diferenciado, que é o tecido epitelial glandular, que aí forma nossas glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, que se distribuem pelo corpo, e aí nos animais elas se distribuem de maneira variada, né? A gente tem as glândulas sebáceas, tá? Trabalhando praticamente em todo o corpo, a gente tem grande quantidade normalmente dentro do pavilhão auricular, produzindo cerumen, e a gente tem as glândulas sudoríparas, tá, atuando de maneira efetiva nos coxins plantares, principalmente de cães e gatos, tá? E em animais como equinos e bovinos a gente tem elas distribuídas pelo corpo. Tecido conjuntivo é um tecido resistente, tá? A função dele é de elasticidade e de unir estruturas do corpo. A gente tem diferentes tipos de tecido conjuntivo, tá? O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especializado. Ele fica principalmente sob a pele, onde a gente tem a maior quantidade de tecido adiposo. Ele armazena gordura e ele é a maior reserva energética do corpo. Quando um animal precisa de energia, a primeira fonte que ele mobiliza é a glicose. A gente tem glicose
no sangue circulante, que provém da alimentação, e tem algumas reservas de glicose, como glicogênio muscular e glicogênio hepático, que são rapidamente mobilizados quando a gente precisa de uma fonte rápida de energia. Depois, o animal começa a mobilizar a gordura, e essa gordura vai se converter em glicose, tá? Por um processo bioquímico lá, chamado de gliconeogênese, e essa glicose vai ser usada como fonte de energia, tá? Então, a nossa maior fonte de energia do corpo é o tecido adiposo, tá? Depois disso, o corpo acaba utilizando o tecido muscular. Mas a nossa fonte mais barata é a glicose circulante e a glicose disponível armazenada no músculo no fígado. Depois é o tecido adiposo, beleza? E a nossa fonte mais cara de energia é a proteína, é o músculo, tá? As células que compõem o tecido adiposo são os adipócitos, beleza? O tecido sanguíneo também é um tecido conjuntivo. Ele é composto de muita parte líquida, então ele tem muito líquido extracelular que fica entre as células, justamente porque ele tem que ser um tecido fluido. As nossas principais células do corpo são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, lembrando que os glóbulos brancos, eles têm a função de defesa do organismo, os glóbulos vermelhos principalmente de transporte de oxigênio e as plaquetas de estancar sangramentos, tá bem? A gente tem tecido sanguíneo circulante por todo o corpo. As principais funções são levar oxigênio para o corpo inteiro, mas também o transporte de qualquer substância, transporte de hormônios, por exemplo, transporte de glicose, o transporte de substâncias é feito através do corpo pelo tecido sanguíneo. Tá bem? O plasma, que é a parte amarelada, que é o líquido extracelular, que é a porção líquida, ela tem mais ou menos 55% do volume de sangue, é plasma, tá? O tecido ósseo também é um tecido conjuntivo especializado. Ele é composto por uma matriz extracelular mineralizada, ou seja, ela é o espaço que fica entre os tecidos, é o espaço de tecido conectivo, tá? Então é o espaço que conecta as outras células e os outros tipos de tecido. Ele é preenchida por macromoléculas que condizem com a função daquele tecido, tá? No tecido ósseo, ela é denominada de matriz óssea, essa matriz extracelular, mas todo corpo, todo tecido tem essa matriz extracelular, só que no osso ela é mineralizada, beleza? Além da matriz óssea, também a gente tem diferentes tipos celulares. Os osteócitos compõem o osso, tá? Os osteoclastos quebram, os osteoclastos quebram e remodelam o osso, então eles fazem o remodelamento ósseo, eles quebram esses osteócitos que estão mais velhos, tá promovendo uma remodelação celular. Lembram, né, que até de 5 a 7% do osso é anualmente renovado em todas as espécies animais. E a gente tem também os osteoblastos, que eles são as células que produzem novas substâncias, eles formam outras substâncias, como colágeno, por exemplo, tá? Elas se reproduzem e depois de antigos, os osteoblastos, eles acabam se transformando em osteócitos e passam a compor o osso. A gente tem o osso compacto, que é o osso, a porção óssea chamada de osso compacto, é aquele que não apresenta cavidades visíveis, tá? E ele está localizado em regiões mais periféricas, enquanto que o osso esponjoso, ele tem inúmeras cavidades comunicantes e está localizado na porção central de ossos longos, principalmente. No interior dessas cavidades cilíndricas, a gente tem a medula óssea. Lembrando que a medula óssea é um tecido hematopoético que forma as células sanguíneas, tá bem? No animal jovem, a gente tem a medula óssea vermelha, ela vai passando a medula óssea amarela conforme o animal envelhece, e quanto mais velho for esse animal, ele vai ter ainda uma grande quantidade de tecido fibrosado, ou seja, substituído por tecido conjuntivo puramente conectivo. E aí ele vai perdendo a capacidade de fazer a reposição das células sanguíneas. Como parte da função das células sanguíneas, do tecido sanguíneo, é oxigenar, né, das células que são produzidas ali na medula óssea, oxigenar pelos glóbulos vermelhos, fazer defesa pelos glóbulos brancos e coagulação sanguínea pelas plaquetas, todas essas três funções elas ficam prejudicadas no animal mais velho. Então ele vai ser um animal com uma imunidade prejudicada, uma imunidade mais baixa. Ele vai ser um animal com menor capacidade de reposição de células sanguíneas em qualquer situação, seja numa doença crônica,
onde a gente tem uma grande demanda dessas células, seja num caso de hemorragia, por exemplo, aguda, um atropelamento, ou numa hemorragia crônica, um animal que vem parasitado e sangrando um pouquinho todos os dias, ou sendo espoliado pelos vermes que ficam ali no intestino sugando o sangue, esse animal vai ter uma menor capacidade de se regenerar graças a isso, beleza? Tecido cartilaginoso também é um tecido conjuntivo, especializado, tá? Ele tem uma consistência rígida e apresenta funções ligadas à sustentação. Principalmente, ele reveste a articulação, tá? Ela não é tão dura quanto o osso, ela tem mais elasticidade, mas ela também é um tecido de sustentação. E constitui o tecido, o esqueleto temporário de embriões, tá? No início ele não é ósseo. E também forma o crescimento dos ossos longos, tá? A gente tem a cartilagem epifisária, lembram? Na pontinha dos ossos longos, que vai mineralizando e vai fazendo com que ela vai mineralizando e fazendo com que esse osso cresça. O tecido nervoso se destaca pela principal função de responder a estímulos do meio externo. Então, o neurônio, que é a principal célula do tecido nervoso, ela desencadeia um impulso nervoso. Então, esse neurônio avisa esse, que avisa esse, que avisa esse, que avisa esse. E dessa maneira, por impulsos nervosos, a informação chega tanto do cérebro para o corpo quanto do corpo para o cérebro, tá? E a gente tem aí compondo o nosso sistema nervoso central o cérebro, cerebelo, medula e o sistema nervoso periférico, os nervos, tá? Os sistemas envolvem os órgãos que atuam em conjunto. Então, o sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos, coração, e o sistema circulatório ele é responsável pela movimentação de substâncias pelo corpo e principalmente de oxigênio, né, e hormônios. O sistema respiratório, então pelas vias respiratórias, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, e pelos pulmões, então a gente tem dentro dos pulmões ali os bronquíolos, os alvéolos pulmonares, tá? Os brônquios estão dentro dos pulmões. Então ele é responsável pela absorção do oxigênio do ar e pela eliminação do gás carbônico retirado das células, tá? O sistema digestório é formado pelo tubo digestivo, então ele começa na boca, com a mastigação, então a ação dos dentes. No caso das aves que não tem, depois a gente tem aquele estômago mecânico, né? Mas isso a gente vai ver quando retornarem as aulas ano que vem. Então, a faringe é compartilhada entre o sistema respiratório e o sistema digestório, esôfago, estômago, que é praticamente um saco, que tem a função de armazenar o alimento e receber alguns líquidos que já começam o processo de degradação desse alimento. Depois intestino delgado, intestino grosso, e ao longo do intestino, diferentes líquidos vão sendo lançados nesse alimento, nesse bolo, né? Que já deixa de ser alimento, vai virando um bolo alimentar, depois bolo fecal, quando mais próximo chega do ânus, para que as substâncias sejam absorvidas nas diferentes partes do intestino. Então, a gente tem uma porção do intestino que vai absorver o cálcio, o ferro, a gente tem a porção do intestino que vai absorver a água, tá? Conforme o alimento vai passando pelo intestino. Sistema nervoso, então, composto pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A gente falou sobre isso, ele é responsável pela captação e interpretação das respostas, captação e interpretação e por dar respostas às mensagens recebidas. O sistema sensorial ele é intimamente conectado ao sistema nervoso, tá? A gente tem os 5 sentidos do corpo, que são tato, paladar, olfato, visão e audição. O tato é de responsabilidade do sistema nervoso periférico, tá? Pelos nervos de todas as porções do nosso corpo. E as outras 4 funções sensoriais são de pares de nervos cranianos. Então, a gente tem os nervos cranianos que são responsáveis pela visão, pelo olfato, pelo paladar e pela audição, tá bem? Eles não chegam a passar pelo sistema nervoso periférico, tá? Porque os pares de nervos cranianos são ligados diretamente ao sistema nervoso central, beleza? Sistema endócrino é formado pelas glândulas, que cumprem atividades vitais, tipo a tireoide, hipófise, glândula sexual, dentre tantas outras, tá? Elas são responsáveis por produzir os hormônios, e esses hormônios possuem determinadas funções, como regulação do metabolismo, excreção de excessos, excreções celulares, então aí as glândulas doríparas, perda de calor, termorregulação, tá bem?
Gente, é rapidão, né? Porque é resumo. Então tá aqui, ó. A gente deu isso em várias aulas, né? Em acho que 2 ou 3 aulas a gente ocupou para isso. Sistema excretor, ele é responsável por eliminar os resíduos do corpo para manter um equilíbrio dinâmico. Então eu vou ter todos os restos celulares sendo eliminados para o sangue, e aí eu vou ter tanta filtração pelos rins que tudo que o meu corpo não quer vai ser eliminado através da urina, e eu vou ter também a passagem pelo fígado, pelo sistema gastrointestinal, e tudo que o meu corpo não quer vai acabar também eliminando via fezes, beleza? Sistema urinário, composto por rins e vias urinárias, tá? Então a gente tem rim, ureter, bexiga e uretra, tá? E aí o rim faz toda a filtração, os ureteres são os caninhos que levam a bexiga armazena a urina, né? Porque seria muito incômodo se a urina fosse sendo eliminada conforme ela vai sendo produzida. E aí existe um músculo que a gente controla, né? Que é voluntário para fazer a eliminação da urina. Sistema reprodutor, ele tem a função basicamente de gerar um novo indivíduo, então a gente tem dividido em sistema reprodutor feminino e masculino. O feminino é formado basicamente pelos ovários, tubas uterinas, útero, colo do útero e vagina, tá? Lembrando que a saída de urina e do feto, né, do filhote, do neonato na fêmea são diferentes. Então a uretra ela serve única e exclusivamente para eliminar a urina, enquanto a recepção do pênis e a saída do neonato são via útero, colo do, né, via colo do útero e vagina. E já a do macho a gente tem umas glândulas anexas ali, principalmente a próstata, tá? A gente tem o testículo com seus componentes ali, o epidídimo, né, para ter a produção e o armazenamento dos espermatozoides e de todas as outras porções do líquido seminal, que tem tanto que tornar fluido esse líquido para passagem, para que os espermatozoides nadem, quanto tem que ter nutrição para esses espermatozoides, que são células, se manterem viáveis, tá? A gente tem a uretra, que sim é compartilhada entre o sistema urinário e o sistema reprodutivo, tá? Então, tanto os espermatozoides, né, junto com o líquido seminal, são eliminados pela uretra, quanto a urina é eliminada pela uretra. Sistema esquelético, ele é responsável pela sustentação do corpo e proteção de órgãos internos, manutenção. Deixei a janela aberta aqui, de tardezinha já são. De tardezinha nada, 8h20 da noite. Tá? E é responsável pelo armazenamento de cálcio. Então, boa parte também do equilíbrio hemodinâmico provém dos ossos, porque se houver qualquer tipo de deficiência ou excesso de cálcio e fósforo, os ossos vão servir para conseguir manter esse equilíbrio pela retirada ou deposição de minerais ali no tecido ósseo, tá? A gente tem os tipos de esqueleto, o esqueleto axial, que ele é composto pelos ossos do crânio, coluna vertebral, costelas externo, apendicular, composto pelos ossos dos membros anteriores torácicos, e a gente tem o esqueleto visceral, que se desenvolve no parênquima de alguns órgãos, que são ossos que não estão ligados a outros ossos, mas sim a tecidos moles, tá bem? Então a gente vai ter os ossos do pênis do gato do gato e do cachorro, do clitóris da gata e da cadela, e o osso cardíaco do coração de bovinos e ovinos, e o ióide, que é um osso em forma de U que fica aqui, que é responsável, que é relacionado à movimentação da língua, tá bem? Os tipos de ossos são os ossos longos, que têm um comprimento maior do que a espessura, tá? E aqui, nesses ossos longos, a gente vai ter aquela cartilagem responsável pelo crescimento. Os ossos alongados são semelhantes aos ossos longos, só que eles são chatos em canal medular. Então, ali, nos ossos longos eu tenho o fêmur, por exemplo, o húmero. Nos alongados eu tenho a costela. Os ossos chatos, eles são finos e o comprimento e a largura deles são maiores do que a espessura, tá? Então, tem, por exemplo, a escápula, tá? Aqui. Os ossos curtos, eles têm equivalência nas 3 dimensões, então eles são praticamente cúbicos, tá? E eles têm como função principal proteção contra choque mecânico, redução de fricção de tendão. Então os ossos do carpo, por exemplo, são ossos curtos. Ossos regulares não têm uma forma geométrica definida, por exemplo, as vértebras. Os ossos pneumáticos são aqueles ossos que têm uma cavidade com ar dentro, ou no caso das aves, os ossos normais das aves que são ocos. E os sesamoides são ossos que ficam intratendíneos, ou seja, eles ficam dentro das articulações, tá?
como por exemplo a rótula ou patela. Tá bem? Não, tem mais aqui. Sistema muscular, ele estabiliza e ajuda todo o corpo, movimentação, funcionamento de praticamente todo o corpo. Sistema imunológico, a defesa do organismo, né? A gente viu os órgãos hematopoéticos ali, né? Que a gente viu o tecido hematopoético, a medula óssea, a gente viu os tecidos linfóides, né? Com responsabilidade de maturar, de produzir os linfócitos. A gente sabe que a gente tem dois tipos de resposta imunológica, a humoral e a celular, tá? Então a celular é diretamente pelos glóbulos brancos, que são os linfócitos, e aí a humoral, alguns linfócitos diferenciados, eles acabam indo para tecidos linfóides e ali eles se transformam em anticorpos, eles fazem uma resposta imune específica, tá? E aí então a gente sempre vai ter o sistema imunológico conectado ao sistema linfático. Tá? O sistema linfático, além da defesa do organismo, né, associado ao sistema imunológico, por ter dentro dos seus tecidos uma quantidade de linfócitos, a gente vai ter, por exemplo, nas amígdalas, nos linfonodos, tá? Que é importante que você saiba onde são todos os linfonodos. Vocês lembram da aula prática? É importante que você saiba onde são todos os linfonodos. Tá? Ele também é responsável pela drenagem do excesso de líquidos e ácidos graxos no corpo, o sistema linfático. Beijo.